do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, bora tomar posse da palavra do Senhor em nome de Jesus, vamos escutar aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Olha só, tem coisa, irmãos, que Deus já revelou através da sua palavra. E, na verdade, todas as coisas, né? Deus já revelou através da sua palavra. Então, nós caminhamos por onde? Pela palavra de Deus, certo? Nós caminhamos pela palavra de Deus, nós vamos pela direção do Senhor, da palavra dele. Agora, existem coisas que nós precisamos buscar o sobrenatural de Deus para entender, para enxergar, porque senão eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir enxergar. Bora lá, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Consagre aí o seu dia na presença do Senhor em nome de Jesus. Toma posse do que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Então vamos lá. Isaías 55, versículo 8 e 9. 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. E Daniel 10, 12 até o 14 e João 14, 26. Vamos lá? Olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que o vosso pensamento. Vamos lá, já falei isso aqui uma vez. Deus não vai baixar o pensamento dele, igualar o pensamento dele, igual ao meu e o seu. Presta bem atenção. Eu preciso de socorro, eu preciso de misericórdia, preciso da intervenção de Deus. Ele vem e desce desce aqui para nos abençoar, desce para nos alcançar, inclina para nós, escuta a nossa oração. Mas ele está falando do que aqui? Ó, filho, você tem que subir o seu nível para gente conversar. Mais ou menos assim. Você trabalha numa empresa e você precisa conversar com o dono da empresa. O dono da empresa pode ir lá, descer lá no pátio da fábrica e falar com você? Claro que ele pode. Mas tem situação que você vai ter que ir lá no escritório dele falar com ele. Né? Eu estou falando empresa, mas qualquer situação. Irmão, eu vou ter que ir lá no escritório de Deus. Como? Oração, clamor, busca. Mas o que ele está falando? Filho, o meu pensamento não é o teu pensamento. Aí ele fala assim, ó, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Irmão, presta bem atenção. Não adianta. Você acha que tudo Deus deixou de maneira prática? Não, tem coisa que eu preciso buscar. Sabe por que eu preciso buscar? Porque existe o mundo espiritual e as coisas estão acontecendo. Você acha que Deus vai deixar tudo à mostra ali? Tem demônio, tem espíritos malignos que tentam contra os projetos, as coisas, tentam atrapalhar. Você não lembra lá de Jesus? O diabo não queria descobrir quem era Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Irmão, ele queria que Jesus quebrasse o jejum, mas além disso, ele queria confirmação da boca de Jesus que ele era o Filho de Deus através daquela atitude. Então presta bem atenção, tem coisa, tem segredo que está escondido, tem segredo de Deus que está escondido. Tem segredo de Deus que a gente você não encontra assim, não. Ó, busca sabedoria, cava aí. Não tem a sabedoria de Deus? Cava aí e tal. Irmão, presta bem atenção, tem coisa que eu vou ter que buscar. Aí ele falou, ó, ele tá falando para mim e para você, o meu pensamento é mais alto. Então como é que eu chego lá no pensamento de Deus? Vamos lá. 1 Coríntios 2,9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou, ó, presta atenção. O que ele está falando aqui?
No entanto, como está escrito, olho algum. Ele não está falando só do ser humano. Tem demônio, tem principado que quer ver aquilo que Deus tem para nós, os planos, os projetos. Você acha que se Deus revelar tudo de uma vez? Você não lembra lá do Zacarias? Ô Zacarias, é o seguinte, você vai ter um filho. Você vai pôr o nome dele de João. E Deus falou para ele, mas ele começou a descrer lá, ó, vai ficar mudo. Vai ficar mudo para não atrapalhar a obra e o trabalhar de Deus. Vai ficar mudo, vai ficar caladinho, caladinho. Irmão, por quê? Porque tem coisa que se eu e você ficar sabendo antes da hora, a gente atrapalha o projeto de Deus. Muitas vezes, querendo ou sem querer. Voluntária ou involuntariamente. Então, por isso que Deus vai revelando. Ó, você lembra do Samuel, homem de Deus? Ouvia Deus desde pequenininho? Como é que foi a história lá? Ó, lá tem um rei, lá na casa do Jessé. Quando você chegar lá, eu vou te falar quem é. Ele não poderia ter falado? Ó, é o menino lá, tá lá no campo, vai chegar os irmãos dele e tal, mas ele tá lá no campo, é ele. Passou todo mundo. Deus poderia ter falado. E logo quando chega lá o mais velho, Eliabe, o Samuel falou, deve ser esse aí. Aí Deus falou, não, o Deus não vê como o homem vê o que está na sua aparência. Irmão, presta atenção, eu preciso da revelação de Deus. Aí ele falou assim, ó, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Ó, então não chegou em mente, não chegou em ouvido. Ó, ele não está falando só de nós. Tem um mundo espiritual em volta, tem coisa que eu preciso buscar a revelação de Deus, eu preciso cavar ali, ó, não estou entendendo isso? Não estou entendendo. Vai buscar a revelação de Deus, querido. Em nome de Jesus, ele quer te falar e ele vai te falar. Ó, aí ele vai falar assim, no versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele vai falar, ó, quem é que tem, qual é o que sabe do pensamento do homem, senão o Espírito nele, que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão, tá com o Espírito Santo que você precisa desvendar aí, em nome de Jesus. E Deus quer nos revelar. Ele quer que eu vá lá e sente lá no escritório dele. Eu tô falando escritório, irmão, mas é entrar na presença de Deus, tá bom? É só uma forma lúdica aqui e prática da gente comparar as coisas. Mas ele quer que eu vou lá para o particular, filho, eu vou te revelar. Tem coisa que Deus vai nos revelar. Buscando, orou, Deus abre a mente ali naquela hora. Tem coisa que vai mais dias. Então, o que acontece? Irmão, o pensamento de Deus não é o mesmo que o meu e o seu. Então, enquadra, traz o seu pensamento para o pensamento de Deus como? Buscando, consagrando. Olha só, versículo Daniel 10, 12. Vamos concluir aqui para fechar o raciocínio. E o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante de Deus, diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Ó, humildemente, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento. Presta atenção. O que acontece aqui? Ele foi buscar humildemente, aplicar no coração. O que ele fez? Ele fez um jejum. E esse jejum durou 21 dias. Irmão, ele não comeu. Nos versículos anteriores, vai falar o que ele não comeu, as coisas, manjar, vinho não alcoólico, é claro, né? Não fermentado. Irmão, isso é o que estou falando, tá? Presta bem atenção. Ele não bebeu um monte de coisa, não comeu, enfim. Presta bem atenção. Ele consagrou, ele reservou ali Por que isso? Mas Deus precisa de jejum? Não, Deus não precisa de jejum, não. Quem precisa sou eu, para aniquilar a minha própria carne. As coisas que entram, mesmo nós oramos, né? As coisas que fazem, nós consagramos. Então ele fez o jejum. E depois de 21 dias, o anjo aparece para falar com ele. Irmão, tem coisa que a gente vai buscar no jejum.
tem coisa que a gente vai buscar no monte, tem coisa que a gente vai buscar na madrugada, enfim, eu não sei o caminho que Deus tem, que você tem com Deus, mas em nome de Jesus, a revelação que você precisa, você vai ter que buscar lá com Deus. Presta atenção, o que acontece? Às vezes nós ou escutamos a palavra, não é verdade? Aí o irmão vai lá, Deus usa a vida do irmão e ele fala exatamente aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós vamos passar. Deus dá até a direção, as coisas, porque é Deus que está falando. Tem coisa, querido, que ele vai falar para mim e para você diretamente, através da revelação do irmão, da irmã. A gente escuta lá uma mensagem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus sério ali, e Deus fala conosco, sim. Mas tem coisa que ele vai revelar para nós. Vai lá buscar, querido, em nome de Jesus. Alinha aí o seu pensamento com o pensamento de Deus. Em nome de Jesus, que ele vai nos falar. Tem coisa que você está tentando desvendar até hoje e não desvendou. Então aumenta aí o negócio. Ué, não aumenta. O Daniel fez 21 dias, você está fazendo de uma semana? Faz de 2 semanas. Olha, que Deus é meu. Oh, meu Pai do céu. Sabe o que acontece? Às vezes a gente quer as coisas, mas eu preciso ir lá buscar, que ele não vai acontecer de uma hora para outra. Vai lá e busca. Em nome de Jesus, vai lá que Deus vai falar, vai te dar a direção, a revelação que você precisa estar com Deus. Em nome de Jesus, tem projeto direto de Deus, tem projeto direto de Deus. Ele vai dando as coordenadas. Não foi com Samuel, que nem a gente acabou de falar? Ó, Samuel, você vai lá. Aí ele falou, Deus, como é que eu vou lá? Samuel vai querer me matar. Ele falou, não, vai lá, leva uma novilha, faz um sacrifício. Deus deu até a estratégia do que ele ia falar, do como ele ia fazer, né? A estratégia ali, a artimanha das situações. Irmão, nós temos que buscar em Deus. O que ele vai falar aqui para nós, ó? Mas o advogado do Espírito João 14, 26. Mas o advogado do Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Irmão, Deus, o Espírito Santo, vai nos ensinar como fazer o caminho que prosseguir. Olha só, eu pulei aqui, né? Mas o versículo 3 fala assim, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ó, o anjo falou para Daniel, ó, e eu vim em resposta ao teu clamor. Aí o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude continuar ali com os reis da Pérsia. Ele está falando de reis da Pérsia, mundo espiritual. Os demônios cercaram ele ali e ele não conseguia trazer, tinha um impedimento, ele não conseguia chegar até a presença do Daniel ali. Irmão, tem coisa que está no mundo espiritual, querido. Ó, você está entendendo aqui como é que é a batalha? Ele não conseguia chegar, porque os inimigos, os demônios, né? O que são demônios? São anjos caídos, né? Então, eles cercaram o caminho ali, ele não conseguia chegar. Então, o que eu preciso entender? Você vai ter que buscar com Deus, até romper essa barreira que impede de receber a direção de Deus para este assunto. Vai lá que Deus vai te falar. O que eu tenho que fazer? Ó, alinhar o meu pensamento com Deus. O que ele falou? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, eu estou na onde? Na terra. Como é que eu chego no céu? Oração, clamor, consagração em nome de Jesus. Assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ó, o pensamento de Deus está lá em cima. Uma coisa que eu estou enxergando aqui, Deus já viu ele completo, realizado, pronto, lá no final. O que eu e você vamos fazer? Vamos chegar lá na presença de Deus, em nome de Jesus. O que ele falou? Como é que ele vai me revelar? Através do Espírito Santo. Não chegou em mente, olho algum. Está dizendo em modo geral, não está falando só do ser humano, olho de demônio, olho de treva, não viu. Porque Deus deixa guardadinho, filho, vem cá, acessa aqui, ó, vem aqui comigo, acessa isso aqui, que você vai conseguir enxergar essas coisas. É jejum? Vai jejuar. É monte? Vai monte. Que mais? Oração na madrugada? Vai para a oração na madrugada que vai dar certo em nome de Jesus e Deus vai trazer a revelação. Bora orar em nome de Jesus? Né? A palavra foi suficiente. Vamos lá? Vamos lá. O que você vai fazer? Vai buscar em Deus. Não está entendendo ainda, né? Já buscou outra coisa, Deus já falou outra coisa, Deus já revelou outra coisa, mas isso aqui ele não revelou ainda. Por quê? Eu preciso me aplicar. O Daniel fez o quê? Aplicou o coração a compreender, foi buscar, não comeu, ele se reservou ali para escutar o que Deus vai falar. Irmão, nós precisamos subir lá na presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pelo teu poder e a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, enche
a nossa vida da tua presença nessa hora. Pai, aniquila toda a obra do inferno. Toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Pai, abre a nossa mente, nos dá direção, Deus, a forma que eu vou me consagrar, a forma que o meu irmão vai consagrar, minha irmã vai consagrar, mas eu peço, Pai, traz a revelação que nós precisamos. Traz aquilo que nós estamos clamando, Deus, segundo a tua direção. Pai, nos guia. Como nós vamos fazer, Pai? Em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que o seu pensamento está lá em cima, o meu pensamento está aqui embaixo, Deus. Aquilo que o Senhor reservou para mim, nem os demônios não viu, as situações contrárias não viu, mas o Senhor vai nos revelar, o Senhor nos revela através do teu Espírito Santo. Abre a nossa mente para escutar a voz do teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento para escutar a tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um, dá direção aqui em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.